Pessoal, eu estava lendo algumas notícias aqui e resolvi fazer este vídeo para compartilhá-las com vocês. Algumas dessas notícias, a gente vê que eles mentem descaradamente enquanto eles nos acusam de fazer fake news. Quero começar mostrando para vocês aqui essa notícia aqui do Metrópolis. Gilmar Mendes vota para ampliar a aplicação do foro privilegiado. Ministro Gilmar é o relator do julgamento no STF sobre a manutenção do foro privilegiado após o término dos mandatos de políticos. Por que será que eles estão querendo aprovar isso aqui? Será que é porque eles já estão aplicando isso aqui contra o presidente Jair Bolsonaro? Porque nós lembramos muito bem que quando o Lula foi julgado, ele foi julgado em primeira instância, né, lá na vara, 13ª vara lá de Curitiba. Depois ele recorreu ao TRF4, que é a segunda instância. Depois ele perdeu, ele teve inclusive sua pena aumentada. E ele recorreu ao STJ, que foi a terceira instância, e depois ao Supremo Tribunal Federal, que foi a última instância. Então o que eles estão querendo fazer agora? A pessoa tem o foro privilegiado, ele é uma pessoa que tem um mandato eletivo ali de presidente, ou de senador, ou de deputado federal, etc. Esses que têm o tal do foro privilegiado. Quando terminar o mandato dessas pessoas, o Supremo quer que eles continuem tendo este foro por prerrogativa de função. No caso do presidente Jair Bolsonaro, já estão fazendo assim. Na prática, eles já estão fazendo. Eles tiraram o direito do presidente Bolsonaro de ter o julgamento seu em primeira instância, para que ele, perdendo ali, ele recorresse à segunda instância e assim por diante. Eles já estão julgando ele lá diretamente no Supremo Tribunal Federal, mesmo sem ter o foro por prerrogativa de função. Agora, eu não sei o que eles vão fazer com essas pessoas do 8 de janeiro, que nenhum deles tem foro por prerrogativa de função. São pessoas do povo, pessoas simples, que nunca tiveram um mandato eletivo e estão sendo lá, as centenas deles, julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Gilmar Mendes já votou favorável, ele e o Zanin já votaram favorável a essa decisão aqui. Vamos ver o que vai acontecer, mas tudo leva a crer que isso será aprovado. Uma outra notícia que eu trago para vocês aqui na Revista Oeste, que o desemprego cresce pelo segundo mês seguido e afeta 8,5 milhões de brasileiros. Então, o desemprego vem aumentando, segundo mês seguido, 8,5 milhões de brasileiros já são afetados pelo desemprego. A outra notícia, na mesma Revista Oeste, que diz o seguinte, que o desemprego entre jovens cresce para 18% no primeiro trimestre de Lula. O primeiro trimestre do governo Lula, isso lá em 2023, né? Lula começou em janeiro, fevereiro e março, o desemprego já tinha crescido 18% entre os jovens. Então nós vemos que é um governo que desde quando assumiu, o desemprego vem aumentando. O desemprego vem aumentando, apesar de algumas pesquisas aí do IBGE, eles mostram o contrário, porque nós temos no IBGE o tal do Márcio Postman, que foi colocado lá justamente para manipular os números. Uma outra notícia aqui no Terra Brasil Notícias, com o aval do governo Lula, remédios vão ficar quase 5% mais caros a partir deste domingo. Deve ser um presente de Páscoa para todos os brasileiros que o descondenado está dando, né? Belo presente de Páscoa para todos nós. Essa notícia é de hoje, tá? Então, a partir de domingo, os remédios vão ficar 5% mais caros. Um belo presente de Páscoa que nós estamos recebendo. A Miriam Leitão, como não surpreende mais ninguém, né? A Miriam Leitão é aquela uma que fala os preços das coisas estão subindo, mas entenda por que isso é bom, né? Então a Miriam Leitão diz o seguinte, o encontro entre Lula e Macron foi bem sucedido, apesar da divergência sobre o acordo do Mercosul. Bem sucedido para quem? Para o Macron, né? Para a França. Foi bem sucedido para a França, porque eles vão levar o nosso urânio, eles vão levar as nossas riquezas aqui de graça, enquanto isso, nós estamos aqui chupando o dedo, nós não podemos explorar nada das nossas riquezas, enquanto elas são dadas para o Macron e para a França. Né? Uma outra notícia aqui, essa aqui é do UOL Notícias. Lula diz que é grave que candidata de oposição tenha sido barrada de concorrer na Venezuela. Lá na Venezuela nós já tínhamos ali vários opositores do Maduro que estavam ou presos ou asilados em outros países ou inelegíveis, como é o caso da Maria Corina Machado, que foi tornada inelegível,
E a Maria Corina Machado ela colocou uma outra mulher para representar a oposição lá na Venezuela. Só que essa mulher, que também parece que tem o sobrenome de Corina, ela não conseguiu registrar a sua candidatura lá na Venezuela. Ela não conseguiu registrar. Então o Maduro não vai ter concorrente nas eleições. E o Lula vem dizer aqui que é grave que a candidata de oposição tenha sido barrada. Alguém tem alguma dúvida da hora que saiu o resultado da eleição venezuelana lá, que vai declarar o vencedor, o único concorrente, o Maduro, o Lula vai estar lá abraçando ele e parabenizando ele pela esmagadora vitória? Alguém tem alguma dúvida disso? Então, o tal do ex-presidiário é um hipócrita, né? Um hipócrita. Aí ele vem com essa conversinha, diz que não, que eu estou condenando a Venezuela por estar fazendo isso. Vai ser o primeiro a abraçar o Maduro na hora que for declarada a vitória dele. O primeiro. Outra notícia aqui no Conexão Política diz o seguinte, que mesmo inelegível, Jair Bolsonaro lidera em pesquisa presidencial. Mesmo inelegível, Bolsonaro está liderando a pesquisa para presidente em 2026, né? Mesmo inelegível, com todas as perseguições que estão fazendo a ele, com toda a imprensa perseguindo e tentando denegrir a imagem dele todos os dias, o Jair Bolsonaro continua crescendo. Mesmo inelegível, o Jair Bolsonaro lidera em pesquisa presidencial. Veja os números. Aí diz aqui o seguinte, no cenário principal do Paraná Pesquisas, Bolsonaro teria 37,1% contra 35,3% de Lula, atual presidente da República. A gente confia nas pesquisas, a gente sabe muito bem o que as pesquisas fizeram durante o período eleitoral. Mas mesmo estas pesquisas que manipularam os números durante toda a campanha eleitoral, estão dizendo agora que Jair Bolsonaro já está à frente de Lula numa possível eleição para 2026. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro foi tornado inelegível por ter se reunido com embaixadores e por ter participado do desfile do 7 de setembro. Segundo o TSE, ele cometeu o crime ali de abuso de poder econômico, sendo que aquelas milhares de pessoas, ou 1 milhão de pessoas que tinha ali em Brasília, todas foram ali às suas expensas. Ninguém gastou dinheiro público para estar ali. Não foi gasto dinheiro público para levar aquelas pessoas para lá. Mas aí a lei não importa mais, como diz o Mauro Cid naqueles vídeos, naqueles áudios, aliás, que foram vazados, que a lei não importa mais, a lei é o Alexandre de Moraes. E aí, falando em pesquisa, nós temos aqui uma outra pesquisa, uma pesquisa agora Datafolha, essa aqui a esquerda confia demais nela, né? 63% são contra anistiar os responsáveis pelos ataques do 8 de janeiro em Brasília. Para 31%, réus e condenados deveriam ser poupados da punição. Então, segundo o Datafolha, 63% das pessoas são favoráveis a que essas pessoas apodreçam na cadeia e que não sejam anistiadas. Essas pessoas que não deveriam nem estar sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa ilegal. O direito delas de serem julgados em primeira instância foi retirado e elas não têm mais a quem recorrer. Mas, segundo o Datafolha, 63% querem que essas pessoas fiquem na cadeia. Então, nós temos um cenário onde o presidente Bolsonaro sai às ruas levando uma multidão de pessoas atrás dele, o descondenado não sai às ruas, porque sabe que será xingado de ladrão. Aí é feita pesquisa que mostra que Jair Bolsonaro já está à frente numa possível corrida eleitoral, mas que, segundo o Datafolha, 63% das pessoas querem que esses manifestantes que estavam lá em Brasília sejam todos punidos com a cadeia e que não sejam anistiados. Então, é lógico que alguém está mentindo aqui, né? Alguém está mentindo. Uma outra notícia aqui da Folha de São Paulo, Datafolha, Congresso tem melhor avaliação desde 2003. O mesmo Datafolha que disse que 63% das pessoas querem a punição das pessoas que estavam ali nos prédios públicos em Brasília, ela diz que o Congresso tem melhor avaliação desde 2003. Vocês acreditam mesmo que o Congresso Nacional tem a melhor avaliação dos últimos 20 anos? Com esse Congresso que nós temos aí nos últimos anos. Esse lixo de Congresso que nós temos. E aí vem o Datafolha dizer que é a melhor avaliação. Como que nós podemos acreditar nas pesquisas de um instituto como esse? Como que nós podemos levar a sério as pesquisas realizadas por um instituto de pesquisa como o Datafolha?
E aí vem aqui o Humberto Costa, o nosso conhecido Drácula, lá da lista de propinas da Odebrecht, dizendo o seguinte, ele está felizão, né? Drácula está feliz da vida, né? Eles estão no poder. A valorização do salário e o retorno do Bolsa Família ajudaram a tirar cerca de 20 milhões do quadro de segurança alimentar. Bom, valorização do salário. Que valorização? Essa merreca que teve de valorização de salário? Retorno do Bolsa Família. E quem falou que o Bolsa Família tinha acabado? O presidente Bolsonaro tinha mudado o nome para Auxílio Brasil, alguma coisa assim. Mas esse auxílio sempre existiu. Inclusive, o presidente Bolsonaro tinha até valorizado mais, aumentado o valor desse auxílio. E agora o Drácula vem dizendo aqui como que se o Bolsonaro tivesse acabado com o Bolsa Família e agora está voltando e está ajudando a tirar as pessoas da pobreza. O presidente Lula sempre teve como meta diminuir as desigualdades e acabar com a fome, e os números mostram que estamos no caminho certo. Faz o L. E aí ele coloca aqui a foto do Lula, Brasil no rumo certo. No primeiro ano do governo, 20 milhões de brasileiros saíram do quadro de insegurança alimentar. Vocês se lembram daqueles dados que eles divulgaram, principalmente durante as eleições, dizendo que tinha 33 milhões de pessoas passando fome? 33 milhões de pessoas corresponde a mais ou menos 15% da população brasileira. 15%. Vocês acham mesmo que tinha a cada 100 pessoas, 15 estavam passando fome? É lógico que não. É lógico que isso aí foi uma mentira que eles criaram no período eleitoral. Foi uma que eles chamam de fake news, né? Mas para eles tudo é verdade. E aí agora eles fazem uma pesquisa utilizando a coisa mais próxima da realidade, e aí daqueles 33 milhões de pessoas que estavam passando fome, cerca de 20 milhões diminui. Não precisa fazer nada, basta olhar a coisa de forma mais séria, que no mínimo 20 milhões de pessoas diminui dessas que estavam passando fome. Porque não existia esse cenário, na realidade não tinha esse cenário, né? E aí falar em acabar com a pobreza, o Lula está preocupado em acabar com a pobreza, a gente vê o Lula e a Janja aí comprando cama de 42 mil reais, sofá de 65 mil reais, lençóis de linho egípcio, de algodão egípcio, por 89 mil reais. A Janja usando sapato de 8.500 reais. E você acha mesmo que eles estão preocupados em tirar o povo da miséria, da pobreza? Até porque, se eles tirarem o povo da pobreza, como disse o próprio Lula dias atrás, as pessoas melhoram de vida, não votam mais no PT. Então, eles não têm nenhum interesse em tirar esse pessoal da miséria, da pobreza. Não tem. E aí vem o Cafezinho, que é um site de extrema esquerda, dizer o seguinte, ele mostra aqui de onde que veio os dados que eles usaram ali. Ó. O governo Lula faz renda do trabalhador disparar e 20 milhões deixa de passar fome. É o que eu falei, é só tirar aquela mentira lá dos 33 milhões, que no mínimo 20 milhões diminui, no mínimo. Um estudo recente conduzido pelo Instituto Fome Zero, tem como levar a sério? Utilizando dados de pesquisa de orçamento familiar, o POF, e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuos. Isso aqui, pessoal, é dados que vêm do IBGE. E quem que está lá no IBGE comandando? O Márcio Postman, que foi colocado lá justamente para manipular os números. E eles querem que nós levemos a sério. E por falar em levar a sério, eu quero terminar este vídeo trazendo 3 notícias aqui humorísticas. Notícias de humor. Tá? A primeira delas é uma notícia de um site aparentemente sério, mas que traz aqui uma piada. Vamos ver qual que é a piada? Janja é anunciada em evento da Global Citizen em Nova York sobre combate à pobreza extrema. Deixa aí a sua risada. Deixa aí a sua risada. Janja combatendo a pobreza extrema. A esbanja, que gosta de curtir a vida doidado com o dinheiro do pobre, com o dinheiro do imposto do pobre, do trabalhador. Vive uma vida nababesca, né, com roupas caríssimas, calçados caríssimos, comprando móveis caríssimos, mentindo que os móveis tinham sumido para comprar móveis de luxo, e vem falar que a Janja está combatendo a pobreza, a extrema pobreza. É ou não é para rir? A segunda piada que eu trago para vocês aqui, essa aqui realmente é uma piada, que é do site Sensacionalista, né? Que diz o seguinte: Lula diz que alta no preço dos alimentos
é para facilitar o jejum na Semana Santa. Né? Então, o Lula está subindo o preço dos alimentos aí, fazendo a política para subir o preço dos alimentos, para que você faça um jejum forçado na Semana Santa. Essa é a segunda piada. E a última piada que eu trago aqui no vídeo é aqui no site Trombeta, que diz o seguinte: a polícia prendeu errado. Eu quero que os assassinos sejam o ex-presidente Bolsonaro, disse Marielle Franco após ressuscitar e discordar da Polícia Federal na prisão do Domingos e Chiquinho Brazão. Então, segundo o Trombeta, a Marielle Franco ressuscitou e disse que não aceita que os mandantes do assassinato dela não seja o presidente Bolsonaro. Foi descoberto lá que foi os irmãos Brazão, mas ela não concorda. Então isso aqui é uma piada, tá? É uma piada. Eu sei que a esquerda odeia esse tipo de piada aqui, porque a esquerda finge se preocupar demais com a Marielle, né? Finge, porque eles usaram essa mulher durante anos. Eles só não gostam de usar muito, eles até fogem do assunto quando a gente fala da morte do Celso Daniel e do Toninho do PT, né? Eles não gostam de falar sobre isso, apesar daquelas pessoas, daqueles dois, serem do partido dos trambiqueiros. Mas eles não gostam de falar sobre isso. Por que será, né? É porque há suspeita de envolvimento deles próprios em relação a uma queima de arquivo daqueles dois, né? Outra pergunta que nós temos que fazer também sempre é quem mandou matar Jair Bolsonaro, né? Será que o Adélio agiu mesmo sozinho, como dizem? Então essas notícias são essas notícias que eu tenho para trazer para vocês aqui. Peço que vocês aí observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscrevam aí, deixa aí seu like, faça os seus comentários, deixa a sua risada aí, né, a Janja combatendo a extrema pobreza. E nós nos vemos na próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.